primeiro deles é o pecado que se oculta, né? Então, o xenomorfo fica escondido, né, nas sombras da nave, e isso é interessante, né? Porque ele nunca aparece abertamente, é sempre na base do jump scare, né? Então, assim, a mesma coisa o pecado, né? O pecado dificilmente ele fica se exibindo para você, né? O inimigo leva você a pecar instantaneamente, como um jump scare de um filme de terror. Você nem você tem essa dinâmica para desenvolver, né? O pecado que se oculta, ele nunca aparece para você como um pecado, né? Mas vai aparecer travestido de outras coisas, né? De coisas aparentemente boas que você queira, desejáveis, né? E quando você embarca nessa e, né, o pecado se revela, é um jump scare que você toma, mas aí já é tarde demais. Como no filme também, já era, geralmente quando você abriu uma porta e lá atrás da porta você tinha um xenomorfo, era tarde demais. Né? Ou então ele pulava, né, do teto da nave e caía na frente das pessoas, também já era tarde demais. Né? Então esse é o primeiro ponto, né? O pecado ele se aloja em partes ocultas e sombrias da nossa própria alma, né? Como se nossos corredores sombrios ali da nave Nostromo fossem a nossa, né? A nossa alma também, com seus corredores sombrios, com portas fechadas e tudo mais, né? Romanos capítulo 7, versículo 15 diz o seguinte: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O pecado é como essa criatura, né, que vai se alimentando da nossa própria fraqueza, assim como o xenomorfo lá, ele se alimentava do hospedeiro de dentro para fora. O pecado ele acontece sempre desse sentido, de dentro para fora. É preciso uma decisão consciente de pecado. Ninguém te obriga a pecar. Ninguém nos obriga a pecar. É uma escolha consciente que nos leva, quando estamos fracos, a sermos consumidos por esse desejo, esse pecado, e até que o pecado de dentro para fora, como, né, exatamente essa analogia, né? O pecado ele vai gerado na nossa alma, nas nossas emoções, né? Na nossa consciência, e depois ele vai para as nossas mãos no sentido prático de executarmos aquilo que estávamos pensando. Então, assim, ninguém acorda do nada controlado mentalmente, como um telepata que te controla, para levar você a fazer alguma coisa que você não queira fazer. O pecado nasce na mente em momentos de fraqueza, né, vai se alimentando da sua fraqueza, como, né, o xenomorfo se alimenta, para que então, né, quando ele se fortalece e você esteja extremamente fraco, ele sai do seu interior para o exterior, para que você faça aquilo que você não deseja fazer, como o texto de Romanos 7,15, que a gente já leu várias vezes aqui nesses anos todos de live, né? Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Né? Então, aquele texto clássico que fala do nosso Hulk interior, né? Enfim, esse é o primeiro ponto. O pecado ele se aloja em locais sombrios da nossa alma, se alimentando dos nossos medos, fraquezas, tentações, para que, na medida que ele vai se fortalecendo e a gente vai enfraquecendo, nós somos cooptados aí, né, pelo pecado, e aí nós fazemos aquilo que não queremos, né, mas aí já é tarde demais. O que você acha disso? Faz sentido esse primeiro aspecto aqui da nossa análise teológica? É assim na vida real? Estou viajando, já não é mais assim, Eduardo. Hoje já estamos em outra geração, já é outra questão, né? Ou ainda acontece da mesma forma? Quero saber o que você me diz a respeito disso, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Essa analogia ficou boa, até merecia um corte essa, né? Também, enfim. Eu vou falar com o ET Bilu aí, que prepara os nossos cortes intergalácticos aí, pelo jeito. Ou é a Larissa, né? Porque a Larissa sumiu e não voltou mais. Depois do ET Bilu, né?
Enfim, vai saber, né? Uh, segundo ponto, então, segundo aspecto que a gente trouxe aqui com relação a Alien, que a gente pode aprender e trazer uma reflexão para as nossas vidas espirituais, o isolamento espiritual. Né? A tripulação da nave Nostromo, ela está isolada no espaço, né? Distante de qualquer ajuda externa, não tem ajuda para a nave, para os tripulantes da nave. Eles estão à deriva no espaço, não tem o que fazer. Né? Então, isso, sempre a gente fala que se você estiver sozinho, como cristão, você já foi separado, né? Você foi separado da manada, né? Do conjunto dos seus irmãos em Cristo. E isso faz com que você seja um alvo fácil para o nosso inimigo. Se você não tiver para quem recorrer, fica muito mais fácil dele ganhar de você, né? Então esse é um ponto importante. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: somos exortados a não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o isolamento nos transforma em pessoas vulneráveis aos ataques do inimigo, o que é uma dinâmica contrária ao que a gente tem ouvido nesses dias, né? A ideia do pessoal dos sem igreja, eu gosto mais de desigrejado, o pessoal que se decepcionou com a igreja, com a instituição, com a estrutura da igreja, acabou saindo. Aparentemente, o discurso que essas pessoas trazem, e eu até entendo que muitas vezes nós não temos feito nosso papel enquanto liderança, e isso dá margem para que esse tipo de coisa aconteça, uma liderança equivocada, antibíblica, autoritária, que prejudica as pessoas, querendo controlar a vida das pessoas, dominar sobre elas, o que não tem nada a ver com a perspectiva bíblica para a liderança. Nós temos esse discurso como alguém que saiu de um lugar onde todo mundo que está lá é fraco e você que saiu está forte. Né? Pelo menos é o discurso que eu ouço muitos que passaram por esse processo declararem. Mas quando a gente olha na palavra, né, e claro, né, a palavra de Deus só serve para aqueles que são cristãos. Né? Então, assim, ela só faz sentido para quem é cristão. Se você não é cristão, esse texto ele não faz sentido para você. Mas o texto sagrado, que nós entendemos como palavra de Deus, ele diz exatamente isso. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, é o contrário. Quando a gente está separado, desgarrado, longe das pessoas, longe de Deus, a gente está vulnerável à ação do inimigo. Então, o fato da nave, né, estar isolada de qualquer ajuda externa, de qualquer grande centro que pudesse ajudar a resolver aquele problema dos xenomorfos, né, e assim, aquele problema está contido dentro da nave, né, mostra esse isolamento. Isolamento espiritual causa vulnerabilidade espiritual também. Né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês com relação a esse filme. Né? Se você quiser, assista a Alien, Oitavo Passageiro, acho que tem nas redes de streaming, as principais aí, para você confirmar se esses pontos aqui, eles têm algum sentido dentro da dinâmica do filme. Assiste e conta para a gente depois. Terceiro ponto, o sacrifício e a redenção. Porque alguns personagens, ao longo de todos esses filmes aí, eles sempre têm algum caso de sacrifício. Né? Alguém que se sacrifica para que o restante do grupo sobreviva. Né? Então, é a vida de um pela vida de todos. Então, às vezes eles estão num beco, não tem como fugir dali, e alguém vai lá sabendo que aquele momento ou todo mundo vai morrer, alguém que se coloca em posição de sacrifício para salvar o restante, né? Então acontece em quase todos os filmes aí, e assim, filmes de ação como um todo sempre tem essa dinâmica de alguém que se oferece como um sacrifício, né? Tá no Disney Plus, achei que estava na Amazon Prime, enfim, acho que também deve estar
também apareceu aqui, estava na Apple TV, mas enfim, se tiver na Disney Plus, quem tiver Disney pode assistir lá depois e deixa o comentário aí pra gente. Então sempre tem essa dinâmica do sacrifício, né? E assim, filmes de ação sempre tem o sacrifício como um dos seus pontos principais, sejam animações, sejam filmes, né? O que está mais recente aí na nossa cabeça é o Vingadores Ultimato, né? Enfim, aí você tem também a gente assistiu esses dias aí o Lugar Silencioso Dia 1, muito bom filme, também vai apresentar essa dinâmica aí do sacrifício. Enfim, muitos filmes catástrofe, filmes de ação, até filmes de terror, sempre tem essa questão do sacrifício, né? Quando alguém se sacrifica em favor do restante do grupo. Não dá para pensar em sacrifício sem pensar no sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso é uma recorrência, né? Sempre você tem essa questão. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, né? Então, toda vez que a gente vê um sacrifício em algum filme, isso tem um eco, né, do sacrifício supremo de Cristo na cruz do Calvário. Então, é um ponto aí importante também para a nossa análise, né? Todo sacrifício nesses filmes que a gente vê os heróis sacrificando acaba sendo uma lembrança, um direcionamento, um eco distante dessa questão, né? Porque a humanidade tem um vazio dentro de si que só pode ser suprido a partir da compreensão do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então esse é um ponto importante também para a nossa análise de hoje, né? Porque está presente em quase todos os filmes aí da franquia. E o último ponto, já encerrando a nossa live hoje, a luta constante do bem contra o mal, né? Então, a Ripley, ela vai até o fim na luta, né? A Tenente Ripley acaba enfrentando toda a dinâmica aí dos xenomorfos e ela tem que acabar com todos eles, né? Senão esse problema nunca vai acabar. Ela não pode parar no meio do caminho, né? Todo herói ele tem que ir até o fim da jornada, ele não pode parar na metade da jornada. Se ele parar na metade, acabou, não vai ter resultado todo o esforço e sacrifício que foi feito até aquele ponto, né? Isso lembra, acho que todos nós, na nossa jornada cristã, a dinâmica é a mesma, né? Tem uma associação, Paulo faz uma associação com uma maratona, onde só tem um que ganha a corrida, mas você tem que concluir ela até o final. Essa carreira tem que ser, uma vez que você entre nessa corrida, nessa jornada, ela precisa durar até o final. Você precisa ir até o final, né? Então, assim, dentro daquela dinâmica, a gente sempre fala aqui para vocês os 12 passos da jornada do herói. O que transforma o herói é voltar para o lugar de início depois de concluir a jornada. Se ele volta para lá antes desse momento, ele não amadureceu ainda, né? Ele não vai receber o prêmio pela conquista, né, da derrota do inimigo ali e tal, né, os tesouros que ele vai coletar. Então, é preciso concluir a jornada. Então, se você está desanimado nesse dia, se você está querendo desistir, e eu posso dizer com segurança, com autoridade, né, porque nós aqui sempre estamos pensando se vale a pena continuar, né, com esse trabalho aqui de redes sociais, com as lives ou com alguma outra coisa, porque às vezes a gente olha e vê que os resultados eles são não na velocidade, não na posição que a gente gostaria, né, de obter, e a gente fica pensando se vale a pena continuar, se vale a pena insistir, vale a pena continuar escrevendo livro, vale a pena continuar fazendo uma série de coisas, né, e a gente tem perseverado, né? Claro que chegam alguns momentos que algumas coisas acabou o tempo, né? O tempo acaba. Então é hora de partir para um outro projeto, enfim, não é disso que eu estou falando, né? Os ciclos da vida que começam e terminam. A gente precisa entender esses ciclos também, senão às vezes a gente está insistindo em algo que já acabou. A jornada já acabou e a gente está tentando fazer de novo a mesma jornada do herói. Não,
tem novas jornadas para cada um de nós. Mas a questão é, se a gente desiste antes do final da jornada, a gente não coleta o prêmio, né? A gente não ganha aquilo que a gente poderia ganhar. E não estou nem falando em coisas financeiras, né? Estou falando da nossa maturidade, nossa intimidade com o Senhor e com as pessoas que a gente encontra ao longo dessa jornada, né? Isso não tem nada a ver com recurso financeiro, o prêmio, o tesouro, não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver com o que você aprende, né? Eu até estava escrevendo um devocional hoje, usando, se não me engano, o Kung Fu Panda, né? Assim como o Po, ele totalmente desajeitado, de maneira totalmente aleatória, recebe lá a personificação do dragão guerreiro, né? E assim, ele tem que passar o filme todo treinando e provando para os outros que ele era capaz, que ele era digno, né? Ninguém confiava nele, nem ele mesmo no começo da jornada, até que é o processo que leva ele a amadurecer, né? O processo leva ele a amadurecer. Então, assim, quando ele de fato treinou tudo que tinha que treinar no Kung Fu, aprendeu todas as técnicas dos 5 mestres do Kung Fu e tudo mais, e aí ele, enfim, recebe, né, dignamente a questão de receber ali o segredo do dragão guerreiro, ele descobre que não tem segredo nenhum, né? O segredo era aquela preparação toda dele que deu o poder que ele precisava para derrotar o vilão, Tai Long, né? Então, enfim, a jornada é o mais importante, né? Não é o final da jornada, é o trajeto dela, mas para aproveitar o trajeto você precisa concluir a jornada, senão não tem jeito, né? O texto aqui, Efésios capítulo 6, versículo 12, versículo muito conhecido para ajudar a gente nessa questão, né? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais nas regiões celestiais. Então, assim como a Ripley estava o tempo todo enfrentando os aliens, né? Se cada xenomorfo for um pecado que a gente tem que lidar todos os dias, é uma luta interminável e titânica. Mas a boa notícia para nós nessa noite é que a gente não precisa pautar a nossa sobrevivência espiritual na nossa própria visão, na força do nosso braço, né? A gente pode depositar nossa expectativa, nossa esperança no Senhor, e Ele vai nos ajudar a passar por qualquer vale de sombra de morte que a gente caminhar, né? Então a batalha é constante, mas com Deus nós podemos vencer. Essa é a leitura que a gente pode fazer a partir do final de Alien, o oitavo passageiro.